Hoje nós estamos começando uma nova série de pregações, uma série que é voltada para falar sobre unidade. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios. Nós vamos falar da unidade da igreja por meio da exposição da carta aos Efésios. Nós não vamos ler a carta inteira, tá? Nós vamos pegar os textos que focam na questão da unidade e vamos usá-lo para justamente nós aprendermos e nos engajarmos em sermos responsáveis com a unidade do corpo de Cristo. Amém? Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, nós vamos ler bastante coisa hoje. Vou pedir que qualquer distração, se o pessoal do café puder arrumar depois, pessoal da mídia também, por favor, ter o mínimo de distração possível, porque nós temos uma porção bem grande de texto e bem complexa, tá? Então, se você puder, preste atenção comigo agora nesse texto, para que a gente consiga chegar lá juntos, amém? Nós precisamos ser unidos agora, falando sobre unidade, vamos todos estar unidos agora na palavra, amém? Então, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só povo, e derrubando a parede da separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra, a pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Capítulo 3, versículo 1, vai continuar dizendo: Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi, acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação de seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa,
elas são a vossa glória. Amém? Gente, quando nós falamos sobre unidade, a melhor carta, ou o melhor texto para nós entrarmos ou falarmos sobre unidade, tirando, lógico, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, é a carta de Efésios. Paulo, ele escreve essa carta, e essa carta ela é uma carta de grande trabalho teológico, mesmo que não fosse intencional de Paulo fornecer um trabalho teológico. Mas ele tem um trabalho teológico descrito nessa carta justamente para apontar o propósito de Deus em Cristo Jesus para a igreja. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava na sua prisão de Roma e decide enviar essa carta por meio de seu amigo Tíquico, que estava com uma missão, representando Paulo em direção a Colosso, que é outra cidade que recebe uma carta também nesse mesmo contexto de prisão, só que para resolver um problema de desavença entre um escravo e um senhor. E aí você pode ver essa história em uma outra carta, que é uma carta da prisão conhecida como Carta a Filemon. Filemon era um senhor de escravos que tinha um escravo que deu problema para ele, e esse escravo se converte ao Senhor, e Filemon era também convertido ao Senhor. Então Paulo fala, Tíquico, pega Onésimo, leva ele com você, leva essa carta, você está indo em meu nome falar com Filemon a respeito desse cara que no passado era um problema, mas agora ele não é mais. Tá? E, além disso, leva essas cartinhas para essas igrejas. E aí ele leva a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Efésios para as igrejas daquela região, porque era uma rota que Tíquico iria passar. É interessante pensar que provavelmente alguns teólogos vão dizer que a carta aos Efésios não era necessariamente uma carta endereçada à igreja de Éfeso, justamente por conta do conteúdo da sua mensagem não ser um conteúdo de embates teológicos ou embates contra heresias. Né? Essa carta não tem nenhum tipo de combate a nenhum tipo de heresia, a não ser, lógico, a salvação por obras. Claro que isso se tornou nosso jargão contra qualquer tipo de debate que a gente tem aqui. Você não tem livre-arbítrio, que a salvação vem pela graça, isso é dom de Deus, isso aqui virou depois. Mas a intenção de Paulo era escrever uma carta, obrigado meu amigo, uma carta litúrgica. Aqui, ó, começou. Então, nós tínhamos uma carta que era uma carta de encorajamento e fortalecimento da igreja de Éfeso. Uma igreja que era formada por gentios. Né? Quando eles recebem a carta, eles veem que o resultado dessa carta, ou a mensagem dessa carta, é a boa nova do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Mas não somente isso, que Ele pagou os nossos pecados, e Ele fez com que nós fôssemos purificados pelos nossos pecados, e que Cristo tinha reconciliado aqueles gentios, fazendo com que essa reconciliação fosse parte do grande propósito de Deus. Pensa comigo, num contexto lá, por volta do seu ano 62, 64, depois de Cristo, que essa carta foi escrita, a igreja tinha um grande problema. Judeus e gentios se degladiando, se colocando na posição de um ser superior ao outro por conta da circuncisão, por conta da observação da Torá. E aí Paulo escreve essa carta para fortalecer esses irmãos que estavam ali, sendo perseverantes no Evangelho e recebendo dessa carta a instrução ou fortalecimento de que eles são igreja tanto quanto os judeus. Essa é o cerne da carta. A beleza dessa carta também, eu particularmente amo Efésios. Efésios é uma das minhas cartas favoritas de Paulo. Ela ganha de Romanos. Tá? Romanos perde para ela, para mim, na minha opinião. São 6 capítulos de intensidade de doutrina e também uma coisa que é muito bela, os comentaristas vão dizer, que é uma carta litúrgica, porque Paulo, ele começa já começando, né, a carta falando, dando saudação, falando da beleza de Deus e tudo mais. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos e riquezas em Cristo Jesus, ou seja, enaltecendo a obra de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo, no meio de tudo isso, ele já começa uma oração. Por essa razão, dobro meus joelhos, a qual Deus faz com que nós sejamos família em todo lugar da terra, e pede para que o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e revelação, seja dado aos Efésios. Mas não só aos Efésios, aos gentios.
para que nós venhamos conhecer as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Mas Paulo faz isso constantemente dentro dessa carta. Ele não só ora uma vez como as outras cartas. Depois do capítulo 2, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Paulo começa já orando novamente, é o que nós vamos ouvir na próxima semana. Então ela é conhecida como uma carta cheia de liturgia, cheia de doxologia e intercessão a Cristo em favor dos gentios. A mensagem de Efésios consiste, meus irmãos, em sinalizar a reconciliação e a unidade de todas as coisas em Cristo Jesus. É nessa carta que nós vemos o texto falar que Deus fez todas as coisas no céu e na terra convergirem em Cristo Jesus. Efésios 1:10. Paulo está ensinando que todas as coisas tiveram início em Cristo e terão a completude da reconciliação e consumação da unidade em Cristo Jesus, tanto agora como no seu grande dia. Essa carta expressa o desejo de Deus em fazer todas as coisas estarem ligadas, completas, reconciliadas em Cristo Jesus. Cristo é quem preenche tudo e todos, com quem também inicia uma nova era, a qual todo crente pode e deve provar por meio da unidade. A unidade da igreja é onde todos provam dessa reconciliação em Jesus, meus irmãos. Mas não somente a reconciliação, a igreja prova do governo e do preenchimento de Cristo por meio da unidade. A unidade da igreja é a prova e a demonstração dessa reconciliação. Então a carta de Efésios combate a ideia de uma espiritualidade vivida apartada da união com a igreja. Sabe aquela coisa, aquele irmão que, eu não preciso ir para a igreja porque a igreja sou eu? Essa carta que não combateu nenhuma heresia, mas combateu esse tipo de comportamento. Que se torna heresia também, não é verdade? Essa carta, ela é uma carta tão atual para os nossos dias, onde a gente vive em individualidade, relacionamentos superficiais e líquidos. Em uma era, como as pessoas vão dizer, que a era plastificada, né? Essa carta ela é um convite para nós a abandonarmos tudo isso e sermos preenchidos por Cristo Jesus. Sabe, quando a gente ouve, né, as pessoas falarem, não olhe para a igreja, olhe para Cristo. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Você não pode olhar para a igreja, você tem que olhar para Jesus. Então, Paulo está dizendo nessa carta que quem olha para a igreja, olha para Cristo. Que a igreja, ela tem a responsabilidade, a igreja tem a necessidade de expressar Cristo por meio da unidade dos irmãos. Então a expectativa que Paulo tinha, quando ele escreve essa carta, é que aqueles gentios, na cidade de Éfeso, no seu contexto social, no seu contexto cultural, fosse a imagem de Deus para aquela cidade. Por quê? Se você estudar um pouco mais a história da cultura, existia um templo da deusa Diana, se não me engano, em Éfeso. Era a capital dessa divindade, desse falso deus da Grécia, da cultura grega. E era um templo imponente, era um templo belo, em que se fazia todo tipo de sacrifício espiritual por meio de sexualidade, promiscuidade. E a igreja em Éfeso era justamente um sinal. Enquanto eles olham para o templo e veem promiscuidade por meio da prostituição, a igreja de Cristo em Éfeso vai demonstrar unidade, revelando Cristo para esse lugar escuro. E não somente Paulo fala sobre os discípulos ou a igreja, os seguidores de Jesus, expressarem Jesus por meio da unidade. O próprio Jesus, quando nós oramos, quando nós vemos em João 17, na sua oração sacerdotal, ele vai nos dizer que os seus seguidores, ele pede ao Pai que os seus discípulos, os seus seguidores, fossem um. Assim como ele e o Pai são um. Porque assim o mundo veria a glória do Cristo. E aí, meus irmãos, nós começamos com Paulo, quando nós lemos esse texto agora de Efésios capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, no versículo 13, Paulo começa dizendo o que nós éramos, ou o que a igreja, os gentios eram, antes da unidade. No versículo 11, Paulo vai lembrar, né, faz eles recapitular na mente deles o que eles eram. Eles eram separados. O estado natural
e espiritual dos gentios era de separação de Deus e separação do povo de Deus. Por natureza, quando você pensa gentil, a Bíblia dá o nome de gentil para quem não era judeu, a Bíblia não está falando que eles eram simplesmente apartados da aliança, mas o termo gentil também significava que eles não tinham um Deus. Eles tinham vários deuses, mas não o Deus verdadeiro. Então Paulo lembra para eles, olha galera, vocês que eram gentios, por natureza, também por natureza não tinham parte com Deus. Vocês eram separados, eram um povo sem o Deus verdadeiro. Toda a cosmovisão dos gentios era guiada e construída com base na idolatria, nos falsos ídolos, depravados e cheios de abominações ao Deus Todo-Poderoso. Paulo lembra, vocês eram, por natureza, chamados incircuncisos, separados da realidade do ser de Deus. Esse também era o nosso estado natural antes de nós nos achegarmos a Cristo. Sem Deus. Mas também o nosso estado de separação, por natureza, era uma realidade também de coletividade. Porque eles estavam sem Deus e sem um povo. Porque gentil era todo mundo que não era judeu. E aí, Paulo lembra para eles que eles estavam separados do povo eleito de Deus. Paulo traz aqui um elemento muito importante, principal, no que diz respeito à teologia, ou o que era a diferença, a denotação da igreja gentílica. Eles não eram parte do povo da aliança de Deus. Paulo chama eles de circuncisão, porque o único sinal que fazia com que um povo tivesse aliança com Deus era a circuncisão. E isso foi dado ao povo judeu. Paulo está mostrando que eles não faziam parte da escolha de Deus. O fato de ser gentil já os colocava na condição contraposta de Deus. Eles não tinham Deus, mas além de não ter Deus, era do povo inimigo do povo de Deus. E eles eram estranhos à promessa, como Paulo vai dizer no versículo 12. Paulo está mostrando que todo o contexto e o plano de Deus não era naturalmente relacionado ao povo gentil. Hipoteticamente, o povo jamais poderia ser parte do povo de Deus. Não existia hipótese para que eles fossem naturalmente filhos de Deus. Na lógica humana, Paulo está reforçando que eles não poderiam nem ser chamados igreja. Essa era a condição do povo gentil antes da unidade com Cristo. E aí no versículo 13, Paulo começa lembrando eles, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo. Irmãos, ser gentil não é estar na fila para entrar no povo de Deus, é não estar na fila. Não estava no processo seletivo para entrar no reino de Deus ou no povo de Deus. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa do sangue de Cristo, eles não entraram na fila. Eles furaram a fila. E entraram no reino de Deus. E essa é a nossa história. Nós não estávamos na fila para entrar no reino de Deus. Nós não estávamos com a senha aguardando para que Deus chamasse o nosso nome e a gente entrasse pelos portões celestiais. Nós nem sabíamos do reino de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, nós furamos a fila. E nós entramos no reino de Deus por causa da aliança que Cristo promove por meio do seu sangue. Paulo começa na terceira obra de Cristo, que não somente nos deu a possibilidade de talvez ser aceito no reino de Deus, mas ele mostra que a obra de Cristo consumou a aproximação de nós até Deus, meus irmãos. Nós que éramos distantes, errantes, para estarmos no reino de Deus, agora somos o seu povo. A obra perfeita de Cristo, meus irmãos, remove as marcas de possíveis remendos que nós poderíamos ter de fazer parte desse pano chamado reino de Deus. Por quê? Paulo vai continuar dizendo que nós tínhamos uma inimizade, uma separação, que era justamente a aliança que Deus tinha com os judeus. E tem. Paulo fala que o sangue de Cristo, ele nos deu a paz entre Deus e os homens, mas também promoveu paz entre homens e homens da mesma comunidade. Por quê?
Porque de ambos os povos, o versículo 14 vai dizer, dos povos judeus, do povo judeu e do povo gentil, Deus fez um só povo, fazendo com que a parede de separação fosse derrubada. Já não existe mais emenda ou possibilidade. Aqui tem um pano bonito, sabe aquele meme do cavalo, o cara começando desenhando um cavalo bonito, aí depois vai ficando e fica aquele cavalo feio. Não, no povo de Deus não existe esses remendos. O povo de Deus é belo porque Cristo o aperfeiçoou. Porque Cristo os uniu, judeus e gentios. E não existe separação. E sabe que a beleza disso, meus irmãos, é que a paz que nós temos e podemos desfrutar em comunidade não vem das nossas conveniências. Vem de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. No corpo de Cristo não existe distinção do que é judeu ou o que é gentil. Há um só corpo. O versículo 16 vai dizer, pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Agora pensa bem, meus amigos, nós estamos falando de judeus, circuncidados, bonitos, filhos legítimos de Abraão, contra uma galera que tem o nome da Silva, dos Santos, Almeida, que entrou na família de Deus. Como a gente explica isso? Imagina para a cabeça do judeu falar, cara, ele é filho de Abraão, mas eu tenho o sangue de Abraão em minhas veias. Eu tenho as promessas de Abraão vivas em meu coração. Eu espero e desejo o Messias, e o Messias já veio, eu creio no Messias. Esse é o meu Messias, judeu. Mas eu tenho uma galera chegando aí que se prostituía em nome de um Deus. E agora é parte da minha família. Mas não só parte da minha família, é povo de Deus. Sabe qual é a beleza de quando Paulo fala aqui que Deus fez de ambos um só corpo? É que agora, meus irmãos, os membros e os órgãos do corpo de Cristo são tão vitais, mesmo sendo judeus ou gentios. Ao ponto de que, se fosse possível colocar o corpo de Cristo debaixo de um raio-x, não teria lá a tarja do judeu em um rim e gentil no outro. Porque ambos são parte do mesmo corpo. E o que nutre esse corpo é o sangue de Cristo. E a inimizade que poderia existir, o preconceito daquela ideia, tipo, eles não são povo. Nós somos o povo legítimo de Deus. Nós somos a nação escolhida de Deus. Agora já não existe mais dentro da igreja. Porque a igreja, ela foi conclamada pelo sangue de Cristo, por gente de todo tribo, de toda língua, de toda nação, para ser um povo de Deus. Não existia mais distinção, e não existe mais distinção dentro da igreja para o que é povo de Deus. Ser judeu ou não, não é ser povo de Deus comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Toda e qualquer inimizade que poderia existir entre judeus e gentios, meus irmãos, foi destruída no corpo de Cristo Jesus. Por isso que onde existem membros do corpo de Cristo, deve existir união. Não pelo fato de partilharem os mesmos princípios ou a mesma teologia, os mesmos hobbies, mas porque eles partilham do mesmo corpo. E hoje é dia de ceia. Nós partilhamos do mesmo corpo, meus irmãos. Nós fomos inseridos no mesmo corpo. E se existe inimizade, rivalidade, discriminação na igreja, é porque provavelmente nós não temos discernimento do que é o corpo de Cristo, ou nós não estamos inseridos realmente no corpo de Cristo. Porque Cristo destruiu toda a barreira de inimizade em seu corpo. Muitos têm falado nos nossos dias sobre igreja saudável. Justamente por conta das denúncias de abusos e tudo mais que está acontecendo nos nossos dias. Um corpo, a igreja saudável é uma igreja que não tem distinção de pessoas. Entre rico e pobre não tem distinção dentro da igreja de Cristo. Entre negros e brancos não existe distinção dentro da igreja de Cristo.
entre mulheres e homens, todos são órgãos vitais, membros vivos do corpo de Cristo, meus irmãos. Se nós usamos qualquer tipo de segregação dentro do corpo de Cristo, seja por questões culturais ou até mesmo preferências pessoais, eu não gosto de fulano. Cristo, com o seu corpo, nos unindo ao seu corpo, destrói essa inimizade. É por isso que nós deveríamos ser contra todo tipo de atentado contra a divisão dentro da igreja. Porque Cristo é contra o atentado à divisão. E Ele é tão contra que Ele fez judeus e gentios serem um só povo. O corpo de Cristo, meus irmãos, Ele é o povo de Deus. Porque Paulo está falando aqui que Ele fez com que nós fôssemos o seu corpo. Mas também no versículo 19, ele vai dizer: assim não sois mais estrangeiros, nem inimigos, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No versículo 18, ele vai dizer que por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Antigamente, o povo de Israel tinha acesso a Deus por meio das leis e dos sacrifícios. Agora, os gentios também têm o mesmo acesso ao Pai. E Cristo agora também é a única porta dos judeus e gentios a terem acesso à filiação de Deus. É isso que Paulo está falando. De distinções de povos, segregações raciais e étnicas, Deus criou um povo por meio do seu Espírito, que atua em judeus e gentios em Cristo Jesus. Não existe uma igreja dentro da igreja, ou uma igreja diferente, a igreja dos jovens e a igreja dos velhos. Na Imagodeu a gente não tem um departamento de jovens ou adultos, uma segregação mais firmada. Mas eu venho e às vezes eu ando por aí e eu vejo, por exemplo, culto de jovens é uma igreja. Do culto de domingo ser totalmente diferente. Por quê? Justamente porque existe segregação. Mas Cristo, Ele é contra esse tipo de segregação. Ele é tão contra que Ele fez a sua igreja, o seu povo, ser marcado por judeus e gentios. Para ser o seu povo. Mas não somente o seu povo, mas ser um templo. Porque no versículo 19 até o 22, Paulo vai enaltecer justamente isso, vai focar na realidade de não somente de ser família e membros do corpo de Cristo, um povo, cidadãos do reino dos céus. Mas ele vai falar sobre uma edificação. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo fala que essa junção faz os gentios, meus irmãos, não somente parte do culto a Deus, como pessoas que estão indo servir ao Senhor com suas ofertas e sacrifícios pacíficos ou sacrifícios espirituais. Mas agora, os gentios são parte do povo que carrega o nome de Deus, porque o templo do Senhor, no povo de Israel antigo, era uma edificação que carregava o nome de Deus. Mas não somente isso, o templo também é conhecido como a habitação de Deus. O templo era formado não somente por uma construção cívica, no sentido de estruturas, mas o povo de Deus era templo de Deus. E Paulo começa a dizer que os gentios não eram uma classe menor de cristãos dentro da igreja, como muitos fazem por aí. Igrejas que falam que Israel está dentro do plano de Deus, e é verdade, a gente não pode mentir, a Bíblia está falando e é isso, mas como se os judeus cristãos fossem maiores do que os que não são judeus. E Paulo está falando que aqui, no texto de Efésios, mostrando que judeus e gentios lavados pelo sangue de Deus, de Cristo Jesus, é família do povo de Deus. Deus não vai olhar e falar, esse aqui é meu filho judeu, não, esse aqui... Não, todo mundo é filho de Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. Ser família de Deus, meus irmãos, implica não somente em ser guiado pelos preceitos de Deus como um povo que segue regras e é denominado ser povo de Deus porque carrega a constituição de Deus. Ser povo de Deus é o povo que recebe a presença e a habitação de Deus no meio deles.
Nas escrituras, cidade, povo e templo, elas se relacionam e até mesmo são intercambiáveis muitas vezes. Paulo, nessa parte, ele está enfatizando que agora a família, povo de Deus, é também parte da cidade e templo de Deus. E é por isso que o escritor dos Hebreus vai dizer que nós somos a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a igreja dos primogênitos. Isso implica que agora, meus irmãos, nós podemos acessar a Deus no seu trono no céu, porque nós somos parte dessa edificação celestial. Nós também temos que ter em mente que isso implica que os gentios também oferecem a Deus sacrifícios agradáveis por meio de Cristo Jesus, assim como os judeus ofereciam sacrifícios agradáveis. Isso também implica para nós que não somente as pessoas vão ao lugar do templo da morada de Deus, mas agora eles são morada de Deus, que é a igreja de Deus. A igreja, ela é o lugar da presença de Deus, meus irmãos. E nós precisamos ter consciência disso. Eu e você sermos parte da igreja de Cristo, no âmbito universal, somos também lugar da presença de Deus. Carregamos a presença de Cristo por meio do Espírito. Mas no sentido local também nós expressamos essa realidade aonde nós estamos. De que Deus habita em nós, no meio do seu povo, nós somos o seu povo, e nós carregamos a presença de Deus em Varginha. E sabe o que é belo nisso? Nós somos o que Deus sempre quis que nós fôssemos, meus irmãos. Um templo para a manifestação de sua glória. Por quê? Paulo está falando sobre isso, sobre a ideia de nós sermos um coletivo de pessoas que têm suas diferenças, que têm suas peculiaridades, as suas individualidades, mas juntas fazem parte da casa espiritual de Deus. Um senso coletivo, o senso de cristãos, o coletivo de crente em Jesus, não deve resultar em outra coisa senão a igreja. Se tem 2 ou 3 crentes reunidos em nome de Jesus, se tem coletividade de irmãos, isso não é movimento para-eclesiástico. Isso é igreja. Diante dos olhos de todos os homens. Ah, mas eu não gosto de estrutura de igreja, eu acho que igreja é muito engessado, eu sou uma ideia de igreja orgânica, eu prefiro um grupo de amigos que é coletivo de crente, estão chamando o nome de Jesus, louvam a Deus, vivem para a glória dele coletivamente, igreja. Então para de querer colocar nome de outra coisa, meu querido. Assume que você é igreja e começa a submeter ao cabeça que é Cristo. O ajuntamento dos santos, a família de Deus, é o povo escolhido, a igreja de Deus. É nesse lugar que é formado por pessoas que foram unidas e reunidas por Cristo, que Deus decide manifestar a sua glória, meus irmãos. Esse lugar é formado por gentios e judeus, apóstolos e profetas, povo da antiga e da nova aliança. Por que ele é formado por esse povo? Porque todos estão unidos e existem por causa do Messias. Todos anseiam o reino do Messias. E todos se submetem a ele. Agora, pensa bem comigo. O texto do versículo 20 vai falar sobre apóstolos e profetas. E nos nossos dias hoje, com o renascimento da doutrina dos 5 ministérios, isso aqui é como se toda igreja precisa ter um apóstolo e um profeta. E aí Magodê agora vai me ungir apóstolo. Não, não vai. Porque o que Paulo está falando não é sobre a necessidade de um apóstolo e de um profeta numa igreja, mas é de que a igreja é formada pela antiga aliança, que os profetas falaram, e dos apóstolos que estão edificando sobre o fundamento que é Cristo. Paulo usa a figura dos apóstolos denotando essa nova aliança, que insere os novos crentes na nova aliança, que fala sobre os primeiros frutos,
Os primeiros homens que andavam com Jesus e testemunharam de Jesus, que estão com autoridade para normatizar a igreja. Eles são normatizadores, os apóstolos de Cristo são aqueles que lançaram o fundamento da igreja. Eles são os apóstolos que a igreja precisa. Paulo também usa a figura dos profetas, denotando que os homens do passado, que tinham esperança no Messias, Isaías, Jeremias, Daniel, eles também são parte do povo de Deus, da igreja do Deus vivo. Não pela circuncisão, ou porque são judeus, mas porque eles testemunharam e tinham fé em Cristo Jesus, antes mesmo de Jesus nascer. O que une o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança é Cristo, meus irmãos. E nele, toda a igreja funciona. O povo de Deus é povo de Deus porque professa Cristo como seu Senhor. E a igreja ela é edificada em perfeição, não porque ela tem parede branca ou tem doutrina reformada, mas é porque é Cristo, o seu firme fundamento. Tendo em mente que os fundamentos são os ensinos desses homens, e o que esses homens ensinam é sobre Cristo, é nisso que a igreja cresce e floresce. É por isso que nós não podemos achar que o povo da antiga aliança que professava esperança em Cristo Jesus foi esquecido. Eles são o povo de Deus, assim como nós somos o povo de Deus. Porque ser judeu não significa ser filho de Deus, mas ser filho de Deus é todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Deus não substitui Israel. Deus não levantou uma nova Israel, uma Israel espiritual. Deus levantou um povo de Israel e toda a rapa, para chamar seu povo, carregar o seu nome, carregar a sua presença, fundamentados na realidade do ensino do seu Filho, Jesus. Fortalecidos na realidade de que Cristo Jesus reconciliou todos os homens nele mesmo. É sobre isso, meus irmãos. E aí Paulo continua o texto, capítulo 3, falando: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui uma pausa muito interessante. Paulo estava numa prisão romana. Paulo não era prisioneiro de Jesus, Paulo era preso pelo Império Romano. Só que a visão de Paulo a respeito da sua missão era tão forte, era tão grande, que ele fala: César não me aprisiona. César não aprisiona o Evangelho. César não aprisiona o povo de Deus, porque o povo de Deus é de Deus e não de César. Paulo estava em Roma, mas não era prisioneiro de Roma, meus irmãos. E Paulo tinha uma firme certeza de que aquela prisão era a providência soberana de Deus. E Deus havia o colocado na cadeia. Isso é muito belo. Porque o motivo da sua prisão era o amor pelos gentios. Um judeu que amava os gentios. Paulo sabia que ele foi escolhido por Deus para aquele tempo e para aquele momento ministrar aos gentios. E ele fala isso justamente no versículo 2 e no versículo 3. Se é que sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. Paulo sabia que as bênçãos de Deus era muita bênção só para o povo judeu. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Amoroso, o Deus que tem todas as belezas que nós podemos contar e dizer, era muito Deus só para ser Deus do judeu. E é por isso que Paulo estava se empenhando em falar com os gentios. Paulo tem uma revelação, um segredo. O grande mistério de Cristo, que é o mistério da unidade. E ele estava prestes a falar nessa carta sobre isso. Ele já tinha dado um spoiler. Acho que Paulo é tipo eu, né? Paulo ele já tinha dado o spoiler de qual era o mistério de Deus. Falando que o povo de Deus era formado por judeus e gentios. Mas não somente isso. Paulo continua sua carta dizendo no versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado a nenhum homem. E qual que é o mistério?
Paulo fala que a revelação desse mistério veio agora por meio do Espírito Santo a todos os seus santos, aos seus apóstolos e profetas, mostrando que a consciência profética de Isaías estava correta, de que Deus iria inserir gentios na sua família. A consciência profética de Ezequiel falando sobre o templo e falando dos gentios servindo no templo era verdade. Deus iria inserir os gentios na realidade de povo de Deus. Mas não somente isso. Paulo, ele está falando sobre uma herança a ser partilhada, meus irmãos. Ser povo de Deus não é só ser uma família para pertencer. Ser povo de Deus é compartilhar das heranças que Cristo tem para nós. E sabe qual que é a herança? Um Messias. Porque Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Davi esperavam o Messias. A expectativa que esses homens tinham agora tomava conta dos gentios, mesmo eles não sendo parte da aliança. O Evangelho é o meio que Paulo usa para fazer esse mistério conhecido e vivido, meus irmãos. Porque Paulo vai falar para a gente que no versículo 6, que é por meio do Evangelho de Cristo que nós sabemos que nós somos cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Paulo conta que ele precisa, no versículo 7, da atuação do poder de Deus para anunciar o Evangelho aos gentios. Sabe por quê? Imagina a gente, latino-americano, cheio de problema, ouvir sobre a expectativa que nós devemos ter em um homem que vai governar todo o mundo e que não vai ser brasileiro. E nós nos reunirmos em nome desse homem que nós esperamos. Mas não somente isso, nós adorarmos esse homem. Nós vivermos segundo a vontade desse homem que nós esperamos. Que não tem nada a ver com o nosso contexto. Meus irmãos, nós precisamos do poder de Deus atuando em nós para termos esperança em Cristo Jesus. Porque não é lógico. Não é tipo, legal, entendi. Não, é fé e mistério. Paulo sabia que essa boa notícia que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, ela é cheia de bênçãos. E qual que é a primeira bênção? A reconciliação com Deus. Nós podemos acordar e saber que a misericórdia de Deus se renovou essa manhã. E nós não somos consumidos por causa dela. Não somente isso, nós temos um grupo de WhatsApp que compartilha figurinhas e memes e orações. E nós chamamos de família. Mas o cara não tem nem o seu sobrenome. Ele nem sabe quem é sua mãe. Mas você chama ele de irmão. Isso é uma bênção, meus irmãos. Igreja, para o crente, é uma bênção. E Paulo fala que essa boa notícia ela é poderosa para derrubar qualquer muro e barreira de inimizade. Faz com que todo o povo seja uma família para Deus. E eles partilham da mesma bênção e da mesma promessa que Abraão recebeu. Jesus. Essa é a unidade da igreja. Esse é o mistério que Paulo está falando, que ficou oculto por séculos. E sabe o que é interessante de nós pensarmos? É que Deus, mesmo fazendo com que isso fosse oculto, Paulo vai dizer que existia um tempo e um modo de revelar esse mistério. No versículo 8 vai dizer: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo mostra, primeira coisa, que ele é o primeiro e mais escandaloso meio que Deus usou para manifestar o mistério da unidade aos gentios. Por quê? Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele é o missionário do povo incircunciso e sem Deus. Para dizer para eles, vocês têm um Deus, Deus chamou vocês para ser família dele. Paulo é o mais novo apóstolo. Por quê? Porque ele era um perseguidor, de perseguidor.
Ele era menor entre todos os santos, apóstolos de Jesus. Mas ele foi escolhido por Deus para dizer aos gentios que nós pertencemos a Cristo por causa do seu sangue. Paulo mostra, meus irmãos, que nesse texto ele vai continuar no versículo 9. Ele vai falar de qual é a dispensação do mistério. De que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Imagina que a vontade de Deus de ter gentios como parte de sua família não foi um remendo da história de Deus, mas o Deus Criador, antes de todas as coisas serem formadas, já tinha isso em seu âmago. Eu quero brasileiros para mim. Não só brasileiros, eu quero gente de Varginha para mim. Do Cidade Nova para mim. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas isso não foi tipo assim, pô, cara, galera, Deus sempre desejou e ocultou esse desejo. Mas agora, Paulo está falando que fez com que esse mistério de que nós aqui, que somos povo de Deus, família de Deus, fosse revelado justamente para que mostrasse a sua bondade e sua misericórdia. Deus, em sua soberana vontade e plano, deixou isso oculto, para que no auge da história, na revelação, na manifestação e no testemunho de Cristo Jesus ressurreto, a sua vontade de ter um povo formado de povos fosse revelada. Deus podia falar, beleza, vou chamar alguém aqui, vou chamar alguém ali, beleza, vou falar, olha, vamos, judeus, corram atrás. Não, Deus esperou que Jesus fosse glorificado e que pessoas testemunhassem da sua morte e ressurreição. E por causa desse testemunho, pessoas começaram a se unir ao povo de Deus. Deus sempre quis, meus irmãos, e faz parte da promessa abraâmica, que todas as famílias da terra fossem benditas. Deus sempre quis ter uma diversidade de povos e uni-los por meio de algo ou alguém, pois essa união já é vista nele. Ele é 3 pessoas, um só Deus. A manifestação da unidade trinitária é o espelho que a igreja deveria se apegar para ser uma igreja unida. Nós não temos união porque, sei lá, nós temos união porque o nosso Deus é um. O tempo determinado por Deus para a manifestação desse mistério havia chegado. Qual que é o tempo? Paulo vai dizer agora, no versículo 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Agora que Paulo estava preso, a igreja estava sendo perseguida, e o contraste de judeus e gentios era muito mais nítido e visível. Paulo, quando escreve essa carta, está apelando para que essa igreja, com esses problemas, tivesse a consciência, meus irmãos, de unidade e não de diminuição ou divisão. Paulo, ele vai denotar que essa sempre foi a vontade de Deus, pois seu eterno propósito consistia na igreja ser uma igreja. A igreja do Deus vivo. Essa igreja é uma igreja de povos distintos, mas esses povos distintos eram um povo que tinha acesso a Deus. Essa igreja também tem uma função, no versículo 10, eu achei maravilhoso isso. Que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus ia ser revelada. A graça de Deus iria ser revelada. Cristo seria visível na igreja. Por meio da igreja, a multiforme graça de Deus seria manifestada aos principados e potestades, nas regiões celestiais. E sabe o que é belo disso? É que é como se Deus tivesse uma carta, conhecida no truco como Zap. Vem comigo, vai dar certo. Deus tem aqui a carta, igreja. E aí o seu inimigo está jogando com toda a veracidade. E de repente Deus cola o Zap no seu inimigo e fala aqui, ó, igreja. E todos os inimigos olham e falam, não acredito. Ele conseguiu fazer um povo para ele, sem dominá-los, sem escravizá-los, sem fazer eles pervertidos, sem fazer com que eles sejam mais pecadores. Pelo contrário, ele os santificou por meio da obra do seu Filho.
E agora os príncipes e poderes, os principados e potestades das regiões celestiais olham para a igreja e são humilhados pela obra de Cristo Jesus. Tudo isso para mostrar que Deus é glorioso, que Deus é soberano, que Deus é sábio. E pensa bem, meus irmãos, nós somos o Cristo que o mundo precisa ver. A igreja de Jesus carrega a presença de Deus, o nome de Deus, para que tudo que está ao redor da igreja veja Deus, em meio à igreja, na igreja, por meio das relações da igreja. É como se Paulo soubesse que a igreja unida expressava a grandeza e sabedoria de Deus em como fazer, quando fazer e realmente fazer o que Ele quer para o povo dele. Enquanto os principados e potestades só gostariam de escravizar, só gostariam de dominar, de manipular o povo que é segundo a ordem do poderio do ar, Deus os santifica, os une e expressa a sua glória por meio deles. E eu quero concluir essa manhã com algumas coisas que nós precisamos refletir sobre unidade a respeito da nossa comunidade. A primeira coisa, a carta de Efésios é uma carta, é uma trombeta de Deus para os nossos corações em relação à unidade. Porque Paulo está lidando com divisões sérias, mais graves do que não gostei de que hoje é para ir de preto. Não gostei que comida tal vai ser servida no ágape. Não gosto que seja o pão da rua na ceia, tem que ser pão sírio. Em dias de segregação, meus irmãos, seja por meio de questão de cor, de idade, gênero, empatia, afinidade, a igreja, ela não está unida por isso. Ela está unida por Cristo, porque Cristo fez convergir todas as coisas nele. Quando nós olhamos para a carta de Efésios, falando sobre unidade, nós estamos falando que Deus está apelando para nós. Seja um. Porque eu derrubei todo tipo de inimizade que poderia existir dentro da igreja por meio do meu filho. A unidade que nós precisamos almejar, meus irmãos, segundo as Escrituras, é desafiador. Imagina você pensar que judeus e gentios agora são um só povo para partilhar do mesmo Deus, das mesmas promessas, do mesmo corpo, da mesma família. É algo altamente improvável se não for por meio do Espírito Santo. E é por isso que todo tipo de divisão ela é destruída na igreja, porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus no meio da igreja, mora em nosso meio, nos une a Cristo. Todo tipo de divisão no nosso meio deveria ser desconsiderado. Porque as coisas piores que poderiam ser de divisão na igreja de Cristo foi tratada em Cristo Jesus, que era judeus e gentios serem unidos. E o poder do Espírito que atuou na igreja de Éfeso, atuou na igreja primitiva, é o mesmo Espírito que atua em nós hoje. Se o meu motivo de estar distante do meu irmão é tão forte assim, nós estamos abonando, nós estamos dizendo que a obra de Cristo não é suficiente para nos fazer um. E de que o Espírito de Deus nem é tão poderoso assim hoje, para nós sermos unidos por causa dele. Isso é pecado. Quando nós cultivamos divisão, inimizade, rebelião ou qualquer tipo de desavença no nosso meio, nós estamos dizendo que nós não somos parte do povo de Deus. E é por isso que hoje, nessa manhã, é um convite também a arrependimento e reconciliação por meio de Cristo Jesus com irmãos, porque em Cristo nós já estamos reconciliados. Não é possível, dentro da igreja de Cristo, nós temos pessoas que estão em inimizade umas com as outras. Porque ou nós não somos igreja, ou nós somos
igreja, estamos nos reconciliando com os irmãos. Sejam mágoas, sejam desafetos, sejam classes sociais, sei lá, talvez você não goste de alguém porque ele é pobre. Em Cristo Jesus, isso foi derrubado. Isso é muito pequeno comparado à obra de Cristo, meus irmãos. Isso é muito pequeno comparado ao motivo de divisão da igreja primitiva. Nós vemos que a unidade é essencial para a igreja, porque ela é realmente que faz com que nós venhamos provar da vida de Cristo. É por meio da unidade que Cristo é adorado e contemplado nas nossas vidas e na nossa igreja. É por meio da unidade entre nós que somos unidos a Cristo. Mas tem um ponto muito importante que fala sobre relevância externa à realidade da igreja. É por meio da unidade que Cristo é testemunhado, meus irmãos. Porque Cristo quebra todo o desafeto. Eu queria que nós pensássemos nessa manhã, o que está nos dividindo? O que está fazendo com que eu olhe assim, putz, eu não vou para a igreja hoje porque fulano vai estar lá e vai perguntar alguma coisa sobre mim. Eu não quero ir para a igreja porque eu não gosto daquelas pessoas. Eu estou me sentindo mal naquele lugar. O que está nos dividindo? Nós precisamos ser honestos. O passo prático dessa pregação é isso. O que está nos dividindo? Quais são as coisas que não estão no lugar dentro do corpo de Cristo? Já que o corpo dele é um corpo perfeito, ajustado por meio do seu sangue. Por que nós estamos nos sentindo talvez inapropriados ou desajustados? E é a partir daí, meus irmãos, que nós vamos clamar o sangue de Jesus nessa manhã. O sangue que corre sobre o corpo de Cristo, para que ele nos una agora. Se for pecado, se talvez você está se sentindo inapropriado por conta de pecado, o sangue de Cristo cobre multidões de pecados. Basta confessar. Basta se arrepender e abandonar o pecado. Seja desavença, tem uma coisa muito boa chamada perdão. Nós só provamos do perdão de Deus em plenitude quando nós estamos dispostos a perdoar e ser perdoados, meus irmãos. O sangue de Cristo é suficiente para nós sermos perdoados e já foi derramado sobre nós. Se é qualquer tipo de segregação, se você foi criado no meio de uma família que é racista, o sangue de Cristo é poderoso para te purificar de todo racismo. O sangue de Cristo é poderoso para te purificar de todo tipo de desavença que você talvez cultive em seu coração. E é sobre isso nessa manhã que nós vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Agora é a hora de você se unir ao seu irmão. Se você está em desavença com algum irmão, se você sabe que tem algum irmão em desavença com você, sai do seu lugar e procure ele agora. Ninguém vai ficar constrangido com isso, não. Pelo contrário, isso gera mais dor e dificuldade no nosso meio do que você imagina. E Cristo derrubou todo tipo de inimizade por meio do seu sangue, por meio do seu corpo, dilacerado na cruz de Cristo. E eu quero que você procure essa pessoa agora, se for necessário. Peça perdão a ela. Libere perdão a ela, porque vocês são parte do mesmo corpo. Você, como membro, precisa estar funcional e saudável para que outros membros do corpo de Cristo recebam a vida de Cristo. Porque Cristo nos uniu, meus irmãos. Nós só podemos provar do amor de Deus, da profundidade, da largura, da expressão do amor de Deus, se nós estivermos sendo intencionais em sermos unidos. E derrubar todo tipo de cultivo de inimizade e desavença no nosso meio. Ore com essa pessoa agora. Se você não está tretado com ninguém, mas procure alguém agora e ore por ele. Fala, meu irmão, eu quero saber o que eu posso te abençoar agora, o que eu posso partilhar da minha vida, da vida de Cristo que flui em mim com você. Talvez é um conselho, talvez é um ouvido, talvez é uma oração forte. Não sei o que você vai fazer agora, mas procure alguém nessa sala agora. Sai do seu lugar em nome de Cristo Jesus e procure alguém que você possa partilhar da vida de Cristo. Vamos? Nós estamos em família.
Nós estamos em família porque Deus nos fez sua família. Não é porque você gosta de alguém, é porque Deus ama o seu povo. E porque Deus ama o seu povo, Ele nos fez em família. Senhor, nós pedimos, una-nos a Ti agora, na medida que nós estamos nos unindo uns aos outros. Una-nos a Ti, Senhor. Una-nos a Ti, nós pedimos, Senhor. À medida que nós estamos dando passo de estarmos unidos uns com os outros, que nós possamos provar agora, Senhor. Porque o tempo do mistério ser revelado foi agora, de que nós somos coparticipantes do reino dos céus, membros da família de Deus, unidos por Ti. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Una-nos a Ti à medida que nós somos unidos a Ti. Ajuda-nos nessa manhã a ter um coração ensinável, Senhor. Um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a amar. Eu oro pedindo, Senhor, fortalece a nossa unidade nesses dias. Fortalece o nosso senso de pertencimento ao corpo de Cristo. E que pertencer ao corpo de Cristo é pertencer uns aos outros. E que todos nós somos povo de Cristo por causa da obra da cruz do Senhor. Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor partilhe dons uns com os outros da nossa vida, Senhor. Ore por esse irmão, peça agora por mais da vida de Cristo sobre ele, meus amigos. Dá nesse momento os irmãos, os diáconos com os elementos da ceia. Por favor. Queria que nós ceássemos com essa consciência de que o Espírito Santo nos uniu, de que Deus nos fez aceito em sua família por meio de Cristo Jesus, de que nós estamos unidos a Cristo por meio do Espírito Santo nessa manhã. Nós temos uma só fé, um só batismo, um só Espírito, como a Cris leu no começo. Nós partilhamos da mesma fé. Nós somos inseridos na família de Deus por meio do batismo, o mesmo batismo. E nós somos inseridos na realidade de povo de Deus, de família de Deus, participantes da herança de Deus, por meio do Espírito Santo. E que herança é essa, meus irmãos? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a nossa herança. Ele é tudo que nós temos e precisamos para sermos família de Deus. Eu queria que você, nesse momento, estendesse suas mãos para cá. Vamos orar pelos elementos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo graça e favor do Senhor, para que nós venhamos provar dessa realidade, de estarmos unidos a Ti por meio de Cristo Jesus. Que esses elementos agora, nós consagrando eles, nós possamos provar da união com Cristo, de sermos o Seu povo por meio da vida de que flui agora, ao nós comermos o pão do Senhor e bebermos do cálice de Cristo. Nos abençoa e que haja vida espiritual fluindo na igreja agora, por meio da ceia do Senhor, em nome de Jesus.